Vamos começar a nossa revisão sobre todos os conteúdos que nós vamos fazer a nossa avaliação do primeiro bimestre. Então, vocês já estão vendo aí em sequência do que nós vamos falar hoje. Vamos relembrar aí alguns pontos importantes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, alguns pontos importantes da Revolução Russa, que começa em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar sobre o surto de gripe espanhola em 1919, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial. E vamos falar da crise dos Estados Unidos, que vai acontecer já no final da década de 20. Sejam bem? Vamos começar a nossa aula. E vamos logo começar do que importa, né? Vamos falar aí sobre, relembrar aí o início de todo esse processo, porque parece que é muita coisa, né? A gente viu em alguns vídeos que todos esses processos eles estão ligados de alguma forma, né? Todos esses processos eles aconteceram durante a mesma época, né? Alguns têm início durante o processo dos outros e outros, né, são afetados justamente pelo que está acontecendo ali. Vamos começar pela Primeira Guerra Mundial. Primeiro de tudo, gente, é importante que vocês não se apeguem somente a esse vídeo e somente a esta atividade. Alguns pontos que eu vou citar aqui sobre esses 4 acontecimentos, vocês vão ver de uma forma mais aprofundada no vídeo de cada um deles. Ou relendo, reolhando as próprias atividades que nós fizemos. É importante que vocês façam isso, né? Façam essa atividade, assim, essa atividade eu falo, de ir lá dar uma olhada nas atividades passadas. Pode ajudar, inclusive, vocês a responderem essa atividade da revisão. Mas não se apeguem somente a esse vídeo, porque alguns pontos podem ficar meio superficiais, assim. Eu não vou me aprofundar em todos os pontos, porque a gente precisou eu acho que de 4 vídeos para falar sobre tudo isso. E a gente vai ter que ver tudo num vídeo só. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Consequências não. Os motivos que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial. A gente falou ali da Belle Époque, que vinha como uma consequência da Segunda Revolução Industrial, né? E uma das consequências do fim da Segunda Revolução Industrial foi justamente esse capitalismo mais avançado, as relações comerciais, as relações sociais ligadas ao novo sistema, ao neocolonialismo. Tudo isso está relacionado ao início da Primeira Guerra Mundial, principalmente o neocolonialismo. Existia um clima de tensão ali entre a Itália e o Império Austro-Húngaro, existia clima de tensão ali entre a Itália e outras regiões por causa de outras ilhas, e tudo isso inflamou o início da Primeira Guerra Mundial. Mas a gente pode citar como consequência direta o final da Segunda Revolução Industrial, o novo colonialismo, as novas relações econômicas feitas entre os próprios países da Europa, e o que é considerado até hoje o estopim, que é o assassinato do Francisco Ferdinando, que era príncipe do Império Austro-Húngaro e foi assassinado por um membro da Sérvia, né? Então é isso que leva a toda a movimentação, o início de toda a movimentação, que vai chegar a se tornar a Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, os países aliados da Sérvia formam um grupo para defender a Sérvia, os países aliados do Império Austro-Húngaro formam outro grupo para defender o Império Austro-Húngaro. É formada assim Tríplice Entente e Tríplice Aliança, os dois grupos que vão estar mais diretamente ligados a todo o processo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases, a gente falou sobre elas aqui. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial é conhecida como Guerra de Movimento. Isso porque as tropas, né, dos países aliados, aí, dos dois lados, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, começaram a se movimentar para tentar sitiar, né, para tentar cercar as regiões dos seus países rivais. Esse movimento ele vai ser barrado justamente quando tem início a Guerra de Trincheiras, que é quando esses países, em resposta ao movimento de algumas tropas, começam a construir trincheiras, né, que são valas cavadas aí e recobertas com madeira e arame farpado. Eram construídas essas trincheiras para evitar que as tropas invadissem seus territórios, né? Durante esse movimento, houve talvez a crença em algumas regiões de que a guerra fosse apaziguada, porém algumas relações aí dentro da própria Europa vão fazer com que isso não aconteça. E aí chegamos à última fase, né, da Primeira Guerra Mundial, que é a entrada dos Estados Unidos.
A gente considera, a gente chama assim, nessa última fase de entrada dos Estados Unidos, que é quando as tropas dos Estados Unidos de fato chegam até a Europa. Porém, é importante lembrar a vocês, e isso vai estar ligado a quando a gente falar de ascensão dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos já participavam da Primeira Guerra Mundial desde a primeira fase, né? Só que de uma forma muito indireta. Ele negociava, ele comercializava armas com os dois lados, tanto com a Tríplice Aliança, tanto com a Tríplice Entente. Vale lembrar aí para vocês que é importante vocês irem lá e lembrar quem fazia parte de cada lado. Eu não posso me aprofundar nisso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E os Estados Unidos, nessa última fase, resolvem entrar, porque duas coisas muito importantes estão acontecendo, né? Por um lado, a Alemanha, ela está se fortalecendo muito, né? Sofre algumas quedas em alguns lugares, mas está se fortalecendo muito. E, por outro lado, a Rússia sai da guerra. Em 1918, por um processo pessoal, por um processo interno que está acontecendo lá na Rússia, a Rússia ela tem a sua saída decretada da Primeira Guerra Mundial. E é isso aí que vai desenhar o final da Primeira Guerra. O saldo da Primeira Guerra Mundial, infelizmente todos nós sabemos, são milhões de mortos, são várias regiões da Europa destruídas, a economia europeia devastada, tanto que no pós-guerra, quando a guerra acaba, grande parte dos países europeus precisa fazer alianças com os Estados Unidos, alianças comerciais com os Estados Unidos, para não quebrar, para não declarar falência. Outro saldo importante que faz parte aí do final da Primeira Guerra Mundial é justamente os tratados de paz que vão acontecer. Dentre esses tratados de paz, e é importante a gente falar deles, porque eles vão dar sequência à história da humanidade, né? Todos os próximos acontecimentos estão relacionados a esses tratados que vão ser assinados, e entre eles a gente vai falar principalmente sobre o Tratado de Versalhes, né? Que faz com que toda a culpa da Primeira Guerra Mundial recaia sobre a Alemanha, e declara que a Alemanha precisa pagar uma alta taxa aos países que foram afetados pela Primeira Guerra Mundial e principalmente aos Estados Unidos. Outro ponto muito importante, vocês não podem deixar de colocar nas respostas de vocês e de lembrar quando for fazer as atividades de vocês, é o redesenhamento do mapa da Europa. Muitos países perderam território ou tiveram alteração no seu território. Outros países surgiram. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, ele foi separado, né? E daí nasce Áustria e Hungria, dois países que hoje em dia não têm relação, mas que no começo da Primeira Guerra eram um império unificado. Outras relações começam a surgir, como o Império Turco-Otomano, mas isso a gente nem estudou, a gente nem tocou nesse assunto. Só vale lembrar aí que houve uma mudança muito grande na geografia da Europa por inteiro. Outra grande consequência, e é a principal, baseada no que a gente vai estudar mais para frente, do final da Primeira Guerra Mundial, é a ascensão dos Estados Unidos. E é sobre a ascensão dos Estados Unidos que nós vamos começar a falar agora. Principalmente porque grande parte do território europeu estava devastado após a Primeira Guerra Mundial e também por causa da grande quantidade de população que morreu durante a guerra, os Estados Unidos ganham uma ascensão muito grande, né? Eles ganham uma importância muito grande financeiramente no mundo. O seu sistema de produção, ou pelo menos o sistema de produção que eles apoiavam o capitalismo, e não vamos entender que o capitalismo é um sistema que teve início nos Estados Unidos, mas é o sistema que os Estados Unidos apoiavam, adotavam na época, e elevou junto com ele durante esse final, nesse pós-guerra aí, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Os motivos são esses que eu já falei, né? A Europa estava devastada, a Inglaterra, que antes do começo da Primeira Guerra Mundial era a maior potência, também estava passando por um período muito difícil, tanto financeiramente quanto na sua parte estrutural, e foi, esse, né, o espaço aí que os Estados Unidos conseguiram ganhar com o final da Primeira Guerra. Vale lembrar também que existiam todas aquelas relações econômicas que os Estados Unidos conseguiu manter com o final da Primeira Guerra, porque ele comercializava com muitos países europeus desde o início da guerra, como nós falamos, e ele conseguiu manter, né, de uma forma amigável relação com a maioria desses países. Porém, é importante lembrar
para o futuro do que a gente vai estudar nesse vídeo, que alguns países não adotaram esse sistema. Alguns países não foram para o lado capitalista, muito pelo contrário, eles tentaram desenvolver um socialismo junto com a União Soviética, que tinha acabado de ser fundada na Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da Revolução Russa, que começou ali bem no meio da Primeira Guerra Mundial. A situação na Rússia já não vinha boa há um bom tempo, né? Tanto aí que as camadas populares, elas estavam muito insatisfeitas pelas relações que existiam dentro da Rússia. Os czares, né? Os líderes, vamos aí entender um czar praticamente como a figura de um rei, eles eram seguidos pela sua nobreza, e essa camada da sociedade era uma camada muito pequena, era um grupo muito pequeno. Grande parte da Rússia estava passando por situações muito difíceis. As camadas mais populares russas, eles trabalhavam demais, eles tinham poucos direitos sociais e eles estavam passando fome em sua maioria. E essa insatisfação foi fazendo com que as pessoas começassem um processo de reivindicações. Um desses processos, e aí, como falei para vocês, tá num vídeo que a gente até chama de o pandemônio, né? Um desses processos termina em morte, porque várias camadas populares, eles se reúnem na frente do Palácio do Czar para fazer um protesto, ao que tudo indica, pelo menos o que todos os pesquisadores encontram falando sobre isso, um protesto pacífico em prol de melhores condições de trabalho e melhores formas de tratamento. Dinheiro mesmo, as pessoas queriam, né? Queriam trabalhar melhor e queriam receber melhor pelo trabalho, mas era um protesto pacífico. Ele vai terminar, numa grande chacina na frente, em praça pública, na frente do Palácio do Czar. É o que ficou conhecido como Domingo Sangrento, e a partir daí a Rússia entrou num processo de revolução muito forte. Após a medida extrema e diversas outras medidas de violência dentro do governo russo, a Rússia continuava dentro da Primeira Guerra Mundial, se tornando agora uma grande liderança dentro do seu grupo e tomando fronte. E essas decisões da Rússia de se manter na Primeira Guerra Mundial começaram a ser desastrosas para a economia do país, e isso foi criando insatisfações ainda maiores. Dentro da Rússia existiam duas divisões dentro dos partidos políticos. Seriam os mencheviques, que apoiavam, obviamente, o poder do czar e eram minoria, e esse é o significado do nome, e os bolcheviques, que eram aí, né, a parte mais, vamos dizer assim, revolucionária. Eles queriam a mudança, eles queriam modificar todo o processo administrativo da Rússia, eles queriam a tomada do poder, para que o povo tivesse vez, para que o povo conseguisse ter chance. E a Revolução Bolchevique vem justamente aí. Quando a Rússia começa a ter seguidamente várias quedas na Primeira Guerra Mundial e a população continua se sentindo cada vez mais insatisfeita, partes políticas começam a tomar partido contra, né, o czar. É quando os bolcheviques eles fazem uma revolução utilizando do poder do povo e toda a insatisfação que existe dentro da Rússia e tentam tomar o poder, coisa que consegue, né? Os responsáveis, os líderes, o próprio czar, eles são retirados do poder, né? Futuramente aí uma família do último czar, e essa série vocês encontram na Netflix, é assassinado. Um outro representante muito importante, Kerensky, ele foge para os Estados Unidos. E Lenin, líder dos bolcheviques, chega ao poder dessa forma. Quem é Lenin? Lenin, ele é um líder revolucionário dentro da Rússia, né? Ele tinha todos esses ideais aí de revolução, de mudança, de dar poder ao povo e de viver de uma forma mais social, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os ideais de Lenin. Dentro dos seus ideais, obviamente, estava em tomar o poder, tirar o poder das mãos em que o poder se encontrava naquele momento e distribuir a economia e a riqueza da Rússia de uma forma mais justa entre todos. Obviamente, como participar da Primeira Guerra Mundial estava trazendo muito mais frutos ruins do que bons para a Rússia, um dos primeiros pontos agora desse novo governo, o governo de Lenin, é assinar o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado, além de várias outras alianças e concessões econômicas que vai trazer para a Rússia, e que a Rússia também vai fazer para outras regiões, ele tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembra, a gente falou aí, por um processo pessoal, por um processo interno, a Rússia sai
da Primeira Guerra Mundial, em 1917, é aqui, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, quando Lenin e os bolcheviques assumem o poder. Agora, com os bolcheviques assumindo o poder, entra um novo processo de organização, de distribuição e de produção de economia dentro da Rússia. Né? Obviamente, os grupos as camadas mais populares, elas vão começar a ter mais vez, eles vão começar a ter mais facilidade dentro da vida social. E é fundado o Partido Socialista Russo, né? Partido Comunista Russo. Partido Comunista Russo. E a partir daí, né, é que começa a se pensar no social. Porém, né, isso a gente parou de ver por aí, essa mudança na economia da Rússia, isso vai causar uma insatisfação em grupos fora. Então a Rússia, ela vai entrar numa guerra civil com outros grupos, obviamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Guerra Civil Russa vai ter início em 1918, sim, juntamente com todo aquele processo do final da Primeira Guerra Mundial. Ainda arrumaram mais tempo para ir lá criar uma nova guerra contra a Rússia. Os países que eram imperialistas, eles tinham medo desse ideal, né, que estava se criando dentro da Rússia, esse ideal mais comunista, esse ideal de trabalhar pelo social, chamado de ideal soviético, criado por Lenin. Então, esses países começaram a se organizar para invadir, acabar com a revolução dentro da Rússia e assassinar todos os seus líderes. O exército formado por esses grupos é o chamado Exército Branco. E o Exército Vermelho, obviamente, vai ser o exército formado, liderado por Trotsky, que era um grande aliado de Lenin, e defendendo os ideais soviéticos dentro da Rússia. Então a gente vai ter, formando o Exército Branco, a Inglaterra, a França e inclusive os Estados Unidos, além da Itália. Oficiais das monarquias, políticos conservadores da própria Rússia, a burguesia e os latifundiários. E, formando o Exército Vermelho, a gente vai ter as tropas do governo bolchevique, a Guarda Vermelha, que era o exército de Lenin, e o apoio, obviamente, aí, de toda a população russa. O Exército Vermelho vai ganhar essa guerra civil, né? Então, a Revolução Soviética, iniciada por Lenin, ela vai ter continuidade. Obviamente, o Exército Branco, toda a força aí que formava o Exército Branco, estava fragilizada por todo o processo da Primeira Guerra Mundial. E o Exército Vermelho, como tinha saído da Primeira Guerra Mundial e tinha aí Trotsky e Lenin, eles tinham uma organização de exército muito bem planejada. O Exército bolchevique e o Exército Vermelho eram exércitos muito fortes e muito bem articulados, e é isso que vai trazer a vitória para o lado deles. Após essa vitória aí contra o Exército Branco, vai ter início a ditadura leninista, né? A ditadura stalinista, desculpa, de Stalin dentro da Rússia. Mas esse processo vai acontecer após a morte de Lenin apenas, e é um processo que a gente não estudou ainda. Então a gente só estudou a história da Revolução Russa até aqui. E é isso que vocês precisam ter em mente quando forem responder as suas avaliações. Vamos falar agora da continuidade, né, depois de todas essas atrocidades acontecendo ao mesmo tempo, ainda vem aí a pandemia de gripe espanhola, uma pandemia de gripe H1N1 que se tornou tão comum para nós nos dias de hoje. Existem várias vacinas para se proteger contra esse vírus, porém naquela época não existia. E teve o agravante de que nessa época as qualidades de saneamento básico, de alimentação, estavam muito ruins. Então as pessoas já estavam predispostas, né, a estar expostas a esse tipo de vírus. E não se falava sobre essa doença. No início as pessoas não sabiam do que estava acontecendo, então as pessoas começaram a se contaminar. Porém, quando grande parte das mortes começaram, né, no final da Primeira Guerra Mundial principalmente, quando as mortes começaram a acontecer de uma forma mais fluente, não se falava, porque grande parte da mídia estava censurada por causa da guerra. Né? Poucos países não estavam envolvidos na guerra e podiam falar. Né? A Espanha era um desses países e ela que começou a dar notícias para o mundo sobre o que estava sendo o surto de gripe espanhola na Europa. E é por isso que essa gripe ficou conhecida como gripe espanhola, porque a Espanha nem é o país que teve mais vítimas.
A Espanha não é o país de origem da gripe, essa gripe não tem origem na Espanha. Ela fica conhecida como gripe espanhola simplesmente porque foi a Espanha que fez com que ela ficasse muito conhecida no mundo inteiro. E também o príncipe espanhol, na época, ele foi acometido pela gripe, ele não chegou a morrer, mas ele teve a gripe. No Brasil, 30 mil pessoas chegaram a morrer de gripe espanhola. Então, para vocês terem uma ideia, se espalhou de uma forma muito grande. Mas como é que saiu da Europa? Porque hoje em dia a gente tem essa questão da globalização. As pessoas viajam o mundo inteiro, mas naquela época isso não era tão normal. Então como é que se espalhou pelo mundo? As tropas americanas, quando voltaram da guerra, trouxeram a gripe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, da mesma forma que está acontecendo agora com o Covid-19, foi o grande epicentro da gripe espanhola, né? Os soldados que retornaram de guerra levaram a gripe para os Estados Unidos e daí para se espalhar pelo restante da América foi só um pulo. Outras regiões do mundo foram acometidas também por causa dessa relação que houve. Volto a dizer, na época não era muito normal viajar o mundo inteiro, porém existia aí um acontecimento fazendo com que o mundo inteiro precisasse se encontrar, mesmo que seja de forma conflituosa. A Primeira Guerra Mundial ainda não tinha acabado quando o surto da gripe começou a se espalhar pelo mundo. Uma coisa que é triste, mas é importante de se lembrar, é que não dá para se ter uma ideia clara da quantidade de mortos, a quantidade de vítimas da gripe espanhola, porque essa quantidade de mortos se mistura com a quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí algo que se estima entre 200 e 500 milhões de pessoas mortas no mundo, e da mesma forma, e é uma janela muito grande, né, para não se ter noção, e da mesma forma não dá para se ter uma noção tão clara da quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial. Cada fonte que você vai pesquisar vai te mostrar uma quantidade muito discrepante da outra, que vai geralmente variar aí também nessa mesma quantidade, entre 200 e 500 milhões de pessoas. E finalmente chegamos à última parte do nosso vídeo, que é falar sobre a crise dos Estados Unidos no final da década de 20, né? O crash de 1929 e o New Deal, né? Esse novo plano aí que foi criado para barrar a crise econômica de 1929. Vocês lembram que quando a gente estava ali lá no meio do vídeo, eu falei para vocês sobre a ascensão que os Estados Unidos teve com o final da Primeira Guerra Mundial. Por causa dessa ascensão dos Estados Unidos e o modo de viver dos Estados Unidos, passou a se criar algo chamado como o American Way Life, o modo de vida americano. Isso tomou conta do mundo inteiro. Então, todo mundo queria viver e consumir, assim como viviam e como consumiam os americanos. E isso fez com que os Estados Unidos crescesse economicamente e disparasse na frente de todos os outros países. Porém, chegou o momento em que os países europeus, né, que foram atingidos pela Primeira Guerra, eles conseguiram se restabelecer. E quando os países europeus começam a se restabelecer e voltam a produzir a sua própria economia, seus próprios produtos, há uma grande queda na compra de produtos dos Estados Unidos. Então a exportação americana, ela sofre um impacto muito grande. Porém, de uma forma muito errada aí, os líderes do setor industrial dos Estados Unidos, eles não pararam de produzir. Eles continuaram produzindo. Então, nos Estados Unidos, começava a se produzir cada vez mais mercadoria, porque eles acreditavam que tinha público, enquanto os europeus pararam de comprar, né? Inclusive, fala-se muito aí em boicote. Alguns países pararam total de comprar os produtos americanos, né? Mesmo os países que não estavam totalmente restabelecidos pararam de comprar os produtos americanos e começaram a dar alto suporte para os países da Europa. Então, europeus só compravam produtos europeus e começaram a boicotar produtos americanos no mercado. O que vai acontecer com isso? Né? Os produtos americanos começam a empilhar. Eu estou falando de todos os tipos de produto, tanto na agricultura quanto na indústria. E os Estados Unidos entram numa crise severa. Se vocês querem falar disso mais detalhadamente, tem um vídeo que fala sobre a crise de 1929. É chamada de crise de 1929 porque depois de tantos cálculos errados, tantos passos dados errados nos Estados Unidos, em 1929 acontece o crash, o famoso crash americano, que é quando a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra. E quando a Bolsa de Nova York
quebra em 1929, ela leva com ela as bolsas de valores de vários países mundo afora que tinham dependência ou relação muito grande com os Estados Unidos, né? E isso vai fazer o mundo entrar numa crise econômica profunda. Só que o governo americano, logicamente, vai começar a trabalhar em barrar isso, né? E um dos grandes planos, talvez o plano mais importante criado pelo governo americano para barrar a crise de 1929 é o chamado New Deal, ou o Novo Acordo, né? O New Deal foi uma sequência de planos, aí, uma grande sequência de planos, várias coisas que foram, decisões que foram tomadas para restabelecer a economia americana, desculpem, entre elas a legitimação da atuação dos sindicatos. Vale lembrar que sindicatos já existiam, mas não eram reconhecidos em muitas regiões. A partir daí começa a ser reconhecido nos Estados Unidos para facilitar o trabalho dos servidores, né, dos servidores das fábricas. Houve a proibição do trabalho infantil e houve a regulamentação do trabalho feminino, e isso trazia uma nova estrutura financeira para os trabalhadores, porque os Estados Unidos estavam querendo, na verdade, criar um grupo que pudesse comprar para que os produtos americanos começassem a circular novamente. Criação de agências reguladoras dos setores agrícolas, minerais e industriais para distribuir melhor, né, o dinheiro que era empregado e produzido por cada um desses setores. Houve um controle sobre os bancos e sobre as instituições financeiras e econômicas, inclusive vários empréstimos começaram a ser feitos, acordos foram facilitados para que pessoas de várias classes sociais pudessem comprar. A ideia era aumentar o consumo. E, obviamente, houve a diminuição da jornada de trabalho nos Estados Unidos. E, inclusive, essa é uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, se a gente for comparar hoje, é que até os dias de hoje a jornada de trabalho nos Estados Unidos ela é muito menor. Dessa forma, o que acontece? As empresas elas criam mais quadro de empregados, porque se eu preciso funcionar, vamos lá, tem uma empresa que funciona 18 horas por dia, mas a jornada de trabalho de cada funcionário só é de 4 horas por dia, então eu preciso ter aí no mínimo 6 quadros de horários diferentes para ir encaixando os grupos de funcionários. Então essa foi uma forma que os Estados Unidos encontraram, né, para abrir mais vagas de empregos e para que as pessoas pudessem trabalhar menos. E é por isso que em algumas séries americanas a gente vê aí alguns personagens que trabalham em 2, 3, 4 lugares. 4 talvez não, porque fica meio inviável, mas 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Certo? Isso foi tudo que a gente precisava ver sobre o conteúdo que nós estudamos. Repito, para ver alguns pontos melhor, revejam os vídeos passados, releiam as atividades que a gente já fez. Façam uma atividade relacionada a este vídeo, se preparem para a prova. Bom vídeo, boa atividade e até mais.